Semana 8, dia 5. Suprimento matinal. FP 3 para 9. E ser achado nele, não tendo minha própria justiça, que procede da lei, mas a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. 1:30 da manhã. Mas por ele vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Há dois aspectos de Cristo ser justiça da parte de Deus para os crentes. O primeiro é que ele é a justiça dos crentes para que estes sejam justificados objetivamente diante de Deus quando se arrependeram para com Deus e creem em Cristo. RM 3:24 da manhã menos 26. ET 1:39 da tarde. GL 3:24 da manhã B. 27. Parêntese que abre parêntese que fecha. Cristo é nossa beleza dada por Deus para vestirmos como nossa veste gloriosa, cf. Hinos. Número 295. Isso é algo exterior, objetivo. O segundo aspecto, Cristo ser a justiça expressada pelos crentes através do viver deles como a manifestação de Deus, que é a justiça em Cristo dada aos crentes para que eles sejam justificados subjetivamente por Deus, RM 4:25 da manhã, 1P 2:24 da manhã A, TG 2:24 da manhã, MT 5:20 da manhã, AP 19 para 8. Éramos pecadores e nos arrependemos para com Deus e cremos no Senhor Jesus. Imediatamente Deus nos deu Cristo como uma veste gloriosa para nos cobrir, de maneira que nos tornamos exteriormente justos, aceitáveis a Deus. Isso é justiça objetiva. Além disso, quando Cristo nos foi dado para vestir, Ele entrou em nós para ser nossa vida e suprimento de vida a fim de expressar-se em nosso viver. Essa expressão é a manifestação de Deus em Cristo. Isso é agradável aos olhos de Deus. Parêntese que abre parêntese que fecha. Agora podemos ver os dois aspectos, exterior e interior. Cristo nos reveste e também entra em nós para que Deus seja expressado em nosso viver a fim de ser nossa justiça subjetiva. Estudo Cristalização da Epístola aos Romanos, pp. 53-54. Leitura de hoje. Esses dois aspectos de Cristo como justiça também são tipificados pelas duas vestes da rainha em Salmos 45 para 13-14. Salomão tinha uma rainha e ela tinha duas vestes. A primeira corresponde à justiça objetiva, que é para nossa justificação. A outra veste corresponde à justiça subjetiva, AP 19 para 8, que é para nossa vitória. Essa veste equivale à veste nupcial em Mateus 10:11 da noite menos 12. Estudo Cristalização da Epístola aos Romanos, p. 55. Porque há a parábola do filho pródigo em Lucas 15. Parêntese que abre parêntese que fecha. Depois do pródigo desperdiçar seus bens e voltar para casa, o pai realmente deveria amá-lo, mas deveria ter dito pelo menos algumas palavras de repreensão ao filho. Parêntese que abre parêntese que fecha. Se Lucas 15 tivesse apenas a parábola do filho pródigo, concluiríamos que Deus não é justo, que Deus não julgou o pecado, mas que o encobriu. Parêntese que abre parêntese que fecha. Mas agradecemos e louvamos ao Senhor por haver três parábolas em Lucas 15. A primeira é a parábola do pastor salvando a ovelha. A segunda é a da mulher procurando a dracma perdida. A terceira é a do pai recebendo o filho pródigo. Já na primeira parábola, temos o bom pastor dando sua vida pela ovelha. O Senhor Jesus já veio e morreu. O pecado do pródigo já foi julgado na primeira parábola. Em razão do que aconteceu na primeira parábola, há a segunda, na qual uma mulher acende uma lâmpada para procurar a dracma perdida. Uma vez que o Senhor Jesus cumpriu a salvação, o Espírito Santo pode vir iluminar-nos com sua luz.
Parêntese que abre parêntese que fecha. O problema do pecado foi resolvido na parábola do bom pastor. E mais, a percepção interior foi iluminada na parábola da mulher acendendo a lâmpada. Parêntese que abre parêntese que fecha. O Senhor Jesus perdoou nossos pecados. O Espírito Santo nos iluminou e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Assim, quando o Pai vem, a questão do pecado não precisa mais ser mencionada, ele somente tem o trabalho de nos dar as boas-vindas. Nas duas parábolas anteriores, a justiça de Deus assim como o seu amor já se manifestaram. O Evangelho de Deus, 1 pp. 101 a 102. Leitura adicional. Estudo Cristalização da Epístola aos Romanos, capitão 5.